Olá para você que nos acompanha neste segundo episódio do Olympicast, novo videocast de entrevistas do No Ataque do Estado de Minas. Meu nome é João Vitor Marques, sou subeditor do No Ataque e hoje tive o prazer de participar da entrevista com Caio Bonfim, campeão mundial da marcha atlética. Ao meu lado, os entrevistadores Pedro Bueno, repórter do No Ataque, e Vitor Parrini, repórter do Correio Brasiliense, que há tempos acompanha a carreira do Caio. A gente teve um papo super legal com o medalhista olímpico e você fica com ele a partir de agora. Caio Oliveira de Sena Bonfim, 34 anos, nascido no dia 19 de março de 91 em Sobradinho, no Distrito Federal. Prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, 4 vezes medalhista mundial, campeão do mundo na marcha de 20 quilômetros há alguns poucos dias lá em Tóquio. Caio, um prazer enorme te receber hoje no segundo episódio do Olympicast, aqui no Ataque, no estado de Minas. Seja bem-vindo e muito obrigado por receber a gente. É um prazer poder falar com vocês, obrigado pelo convite, poder falar sobre esporte olímpico, me deixa muito feliz. Então, tamo junto. Vamos lá, então. Eu tenho hoje ao meu lado Pedro Bueno, repórter do estado de Minas, Vitor Parrini, dois convidados especiais. O Vitor, que é nosso companheiro de longa data, trabalha no Correio Brasiliense, já entrevistou o Caio algumas vezes e vai fazer essa participação com a gente, mas antes de passar a bola para os dois, eu queria começar, na verdade, com uma pergunta que não é minha. Você já vai entender, Caio. Vou mostrar para você aqui. Bom, vocês estão perguntando se eu perdoo ou não perdoo o Caio por ele ter perdido a aliança. Mas antes de dar o meu veredito, eu vou contar duas histórias sobre as nossas alianças para vocês. A primeira história é que essa aliança ela é mais pesada do que todo mundo imagina. Quem deu de presente pra gente foi os pais do Caio. E eles tinham como tradição no casamento deles que a cada 10 anos de casamento eles iam trocando as alianças. E aí eles deram pra gente 3 pares de aliança pra gente derreter e fazer a nossa. Então essa aliança que ele perdeu carrega uma história de 30 anos do casamento dos pais dele e de quase 10 do nosso. A segunda história é que no ano que nós nos casamos, em 2016, foi um ano olímpico. E nesse ano ele foi quarto nos Jogos Olímpicos. E durante o nosso casamento ele fez um brinde muito bonito e fez um discurso. E nesse discurso ele disse que o ouro naquele ano não tinha vindo, mas veio em formato de aliança. E o engraçado é que esse ano de 2025, o ouro da aliança ele perdeu, mas ele conquistou em formato de medalha. Então, meu amor, você tá perdoado. Tá mais do que perdoado. Eu tô muito feliz pela sua vitória, pela sua conquista. As suas vitórias são as nossas vitórias, a vitória da nossa família. E eu fico muito feliz por você. Então, você tá mais do que perdoado. Mas, ó, vigia pra não perder de novo, hein? Essa daí é a Juliana, esposa do Caio. Conta pra gente essa história aí, Caio, por favor. Caramba, legal, legal esse vídeo. Eu quero ele depois botar nas redes sociais, né? Vai explicar pra galera pelo lado dela, né? Pois Pode é, deixar. cara, essa perca da aliança aí foi muito curiosa, essa história. Ela já tinha caído uma vez em treino, em 2020, e a gente achou, né? Porque aí eu posso parar e tal. Só que na prova foi a primeira vez, eu não sei o que aconteceu, se eu emagreci do 35 até os 20. Foi depois de uma esponja, não sei se eu peguei uma esponja ali que tava com mais oleosa. Eu sei que, cara, quando eu vi, plum, escapou. Fiquei ali procurando a outra volta, eu passei, olhei, vi ela no chão, encontrei, mas eu não podia parar, tentei avisar alguém da organização. E aí depois eu passei por uma volta lá, ela não estava mais. Aí eu falei, cara, alguém pegou, deve ser a organização, porque a população não tem acesso, né, ali aquele lugar da prova. Só que na verdade não, eu acho que algum atleta passou, chutou e tal. Uma pessoa achou, né, um turista ali, não, ele não mora em Tóquio, mas a gente não sabe se é japonês, se é estrangeiro. E aí ele pegou a aliança, achou a aliança, e assim foi engraçado, porque o povo japonês fez um mutirão, cara, quando eles ficaram sabendo. Foi incrível. Teve gente que ficou procurando até a noite a aliança. Nas redes sociais, tava uma loucura lá no Japão. Tive que fazer matéria para os canais japoneses. Então a galera tava muito afim de me ajudar. E aí, no outro dia, nada de aparecer. Aí no outro dia, meio-dia, eu ia toda hora lá no Achados e Perdidos. Tem um Achados e Perdidos, né? Tem tanto um no estádio quanto um no hotel que a gente fica.
E aí no hotel eles falaram, Caio, achamos, tá em Osaka. Eu falei, mas Osaka fica 500 quilômetros de Tóquio. Como assim tá em Osaka? Como é que eu vou explicar que a minha aliança vai parar em Osaka, cara? E aí eles pegaram a transportadora, levaram para Tóquio, eu ia embora 8 horas da noite, aí às 6 da tarde chegou, eles me entregaram. E aí depois a galera foi atrás para entender o que foi, aí descobriu que ele tinha um evento, né, de tecnologia em Osaka, o trem-bala saía meio-dia, a prova acabou ali 11 e pouco, né, 11h20, 11h30, então ele foi correndo para lá, chegando em Osaka ele entregou para a polícia, e a polícia que entrou em contato com a organização. Então, essa é a história da aliança, né? E mais a parte que a Ju explicou. E graças a Deus eu tô com ela aqui, né? Ela tá aqui, agora tá colada, brincadeira. E aí foi essa história curiosa que vem com a medalha de ouro, cara. E porque é engraçado que na hora que cai, eu falo mesmo assim, caramba. Eu tenho que ganhar uma medalha aqui pra Ju me perdoar. Vai brincando, né? Quando chegou na transmissão ali no final, eu falei, cara, é só se eu ganhasse o ouro, né? E deu certo. Então, essa narrativa foi muito engraçada, porque terminou em final feliz, né? Tanto na prova quanto na achar a aliança. Nossa, que bom que veio logo o ouro dessa vez. Eu queria, antes de passar a bola para os meus colegas, te perguntar o que mudou agora que você é campeão do mundo. Eu vi você falando um pouquinho sobre isso. O que mudou na sua vida depois desse título? Cara, eu tô tentando entender tudo, porque a gente sai de casa para ganhar uma medalha. Eu estava muito focado em tentar conseguir a medalha nas duas. Era um desafio enorme, porque o 35 é uma prova longa, não existe facilidade, eu sempre falo isso. Talvez só o Michael Phelps saía de casa batendo no peito que ia ganhar uma medalha ou um ouro, né? Então, né, nível mundial, tudo aquilo acontecendo, aí eu ganho a prata, cara, que especial foi aquilo, a gente se preparou tanto, e aí chega a notícia que eu e o Claudinei Quirino somos os maiores medalhistas, né, de Mundial de Atletismo, aí você fala, caramba, é mais um resultado expressivo. Eu lembro quando eu ganhei a minha primeira, isso é um sonho, cara, você fala que tem 4 medalhas, e aí a gente tem que se recuperar aquele trabalho, porque foi muito exaustivo, meu corpo sofreu muito no 35 quilômetros, e aí chega no 20 uma medalha de ouro, cara. E assim, essa palavra, né, essa frase, campeão mundial, é muito forte ainda. Quando eu vou a algumas entrevistas que fala, estamos aqui com o Caio, campeão mundial, gera uma estranheza, assim, porque o corpo não sabe que é quem tá falando de mim. Isso foi uma das coisas mais incríveis que eu nunca tinha vivido, né? Já fui campeão brasileiro, sul-americano, mas tanto Jogos Pan-Americanos, fui 2 vezes vice, 2 vezes bronze, Jogos Olímpicos, prata, né, e assim, a medalha olímpica ela é muito forte, mas essa coisa do campeão, e assim, o jeito que as pessoas olham para esse termo também, né, o carinho que eu tenho recebido, isso tudo mudou bastante, assim, eu acho que até mais forte que a medalha olímpica, né, o carinho das pessoas, elas contando história, porque foi no horário legal no Brasil, né, sexta-feira à noite, então muita gente assistiu a prova, cara, e aí vão contando história de como eles estavam assistindo, então, todos esses sentimentos aqui estão misturados, mais a 4ª medalha também. Então, sendo bem sincero, eu ainda não caiu a ficha, eu não entendi essa expressão. Hoje eu entendo agora, porque a cada dia vai caindo assim, toda vez que eu lembro de alguma coisa, eu me emociono ainda assim, experimento os sentimentos daquele momento, sabe? Vai lá, Parrinho. Caio, prazerzão estar falando com você novamente. Diante de toda essa história envolvendo a aliança, seu casamento, acho que a pergunta é: nas próximas provas, você vai competir de aliança ou não? Vou. Eu uso uma aliança na direita, que é com o nome dos meus filhos aqui, né? Tem as letras deles, e da esquerda da minha esposa. Então, eu gosto. Eu já tive a Olimpíada de Tóquio, uma curiosidade. Eu não competi de aliança porque ela estava escorregando muito, porque a gente varia muito de peso. Porque você não aperta. Porque se eu apertar, ela não cabe mais em mim o ano inteiro. Entendeu? Chega perto dessas grandes competições. Eu fui com 4% de gordura para essa prova. Então, assim, eu vou botar um esparadrapo, alguma coisa assim para essas grandes competições, mas eu quero usar. Eu tenho que estar lá comigo. Bacana. E assim, e ainda falando do seu título mundial, toda essa comoção, as histórias que você ouve, como é que foi para você aquela recepção no aeroporto de Brasília? Assim, você se acostumou assim a ser recebido por tanta gente, ver que é tão querido assim?
Ah, mais ou menos. Eu vou ser sincero aqui, você é até chato. Pô. Eu já fui, eu já cheguei muitas vezes com grandes resultados na minha carreira e só tava minha esposa, meu tio e minha mãe ou meu pai. Mas assim, quando você chega e você vê o carinho, poxa, eu cheguei de madrugada, né? Numa segunda-feira, a galera vai trabalhar no outro dia e tal, e você vê receber. Aí tinha o pessoal do movimento verde e amarelo lá batucando. Cara, foi muito legal, é muito legal receber. Essa é a parte mais legal, né? Você receber o carinho, o reconhecimento. Você, pô, tá todo mundo que faz, né? Trabalha, né? Faz a sua profissão de forma honesta. Ele quer que o seu trabalho seja reconhecido, né? E dessa maneira tem sido fantástico. Uhum. E esse reconhecimento ele não está sendo só da família, dos fãs, também de lendas, né? Você estava na Kobe Expo, se encontrou com Claudinei Quirino, se encontrou com Carl Lewis. Como é que é para você também ser reconhecido por essas lendas do atletismo? Cara, é muito legal. A comunidade do atletismo sempre foi muito carinhosa comigo, sempre, sempre. Mas eu vi crescer esses caras, né? Eu lembro de ir numa maratoninha lá, quando eu era moleque, o Claudinei tava lá, né, com a caixa, e aí eu fui lá na fila para receber um autógrafo. Imagina, cara, se a gente soubesse, tinha tirado foto, filmado aquele momento, e você tá depois, poxa, eu recebi mensagem de Joaquim Cruz, do Robson Caetano, né? São coisas que você, poxa, nunca pensou em estar na mesma frase que esses caras, pô, da história, né? Poxa, o cara tem uma prata olímpica, igual né, o revezamento tem, e você tem as medalhas de mundiais, campeão mundial igual a Fabiana Moura, o Pio, poxa, encontrei o Pio lá, cara, falou palavras tão legais, eu encontrei a Fabiana agora na Kobe Expo, então essa galera do atletismo, essa é incrível, cara, quando eu faço sou seu fã, né? Aí você fala, caramba, quando os seus ídolos te chamam de fã, isso é muito bacana, né? E, Caio, ainda nessa conquista sua, nessas várias conquistas, mas nessas duas últimas, agora o prata e o ouro no Mundial, uma curiosidade que a gente sempre fica reparando durante as provas, você fica mexendo no relógio, até para acompanhar a sua caminhada, a sua trajetória até a conquista. E aí eu fico com essa curiosidade: quantos passos você precisou até chegar o ouro? Quantos passos ali? Ou já me fizeram muitas vezes essa pergunta, só que eu só uso cronômetro geral, eu não uso GPS, não uso nada no dia da prova, entendeu? Eu não sei quantos mil passos dá ali na prova, vou procurar se tem no aplicativo essa informação, que ele tenta ali achar, mas eu não pego, eu só pego as voltas mesmo e o tempo geral. Mas eu acho que é muito espaço. Até a prova, meu amigo, é muito espaço, muitos quilômetros de treino também. Eu tenho certeza disso. Ô, Caio, é muito comum a gente ver, principalmente depois de grandes conquistas em anos olímpicos, que são anos mais extenuantes para os atletas de grande nível, muitos dos medalhistas, dos campeões olímpicos, eles tiram um período sabático para cuidar da saúde mental, para descansar o físico mesmo, até efetivamente voltar à rotina de grandes competições visando a próxima Olimpíada. Com você foi um pouco diferente. Você resolveu continuar nesse alto nível, continuar treinando forte, participando das principais competições, e isso resultou no seu ouro, no seu título mundial. Queria te perguntar o porquê que você fez essa escolha, por que você decidiu continuar nesse batidão, né? Nessa sequência de grandes competições, depois desse ano olímpico, e emendar uma outra, você falou, né? Pô, em competição eu tô com 4% de percentual de gordura, isso para seres humanos normais é inimaginável. Queria te perguntar o que você come no seu dia a dia pré-competições. Então vamos lá, respondendo a primeira pergunta, ela é um pouquinho mais complexa, mas vamos lá, acho que são três fatores assim importantes. Primeiro, a gente teve uma pandemia que não teve competição, e eu acho que isso foi uma folga grande que a gente teve o ano inteiro, né, bem parado, assim, na verdade o atleta nem gosta disso. Então tivemos uma Olimpíada em outro ano, tem isso aí também, em 2021. Então, o ciclo olímpico foi de 3 anos, então esse ano é o quarto ano, entendeu? Então, para mim, eu estava normal nos 4 anos. Segundo,
Eu amo competir, né? Eu amo fazer, treinar, eu amo, me apaixonei pelo processo. Acho que o difícil vai ser depois parar, né? Porque a gente gosta tanto do processo e de se preparar e de estar lindo. E terceiro, porque os resultados foram muito bons na sequência. Porque, assim, ser bem sincero, o atleta, quando ele tem uma temporada muito ruim, aí ele reflete, né? Caramba, pô, o que que tá acontecendo? Foi pesado, não, vou outra vez, não vou parar agora. Mas o 2022 foi muito bacana. Alguns detalhes podiam melhorar. E aí a gente foi para 2023. Não vamos errar, não vamos errar. E pá, medalhista em mundial, recorde de 1h17 no campeonato mundial, tecnicamente muito bem. E aí, cara, Olimpíada, pô, você tá pronto. E aí fomos, repetimos aquilo, toda a preparação e veio a medalha olímpica. Então, você tava no meu auge, cara. Então, eu sempre falo que eu quero ver até onde meu talento me leva e que o próximo ano seja meu auge, sabe? Meu auge seja o próximo ano. E o que eu consiga prolongar esse auge. Aí quando você ganha uma medalha olímpica, cara, eu tô no meu auge, cara. Eu tô entre os melhores do mundo. Né? Não é agora que eu vou. Ah, tá bom nada. Vamos ver onde vai. E aí a gente vem para 2025, né? Claro, com vários desafios novos, porque quando você vira medalhista olímpica, aí tem evento, você é convidado para fazer palestra, fazer viagem, aí você coloca na balança se vale a pena, né? Porque você vai ganhar um dinheiro aqui, mas você pode perder algum treino, né? Pode ficar ou cansado, e aí trabalhar essa logística. Então eu tinha que ser muito forte mentalmente nisso, saber separar tudo com seu tempo, tudinho, mais a família, que não me atrapalhasse para 2025. Eu acho que isso foi o grande trunfo nosso. Então foi com esse pensamento. Eu amo o que faço, poxa, estou no meu auge, vamos para cima. E é com esse pensamento que nós estamos levando aí a cada temporada, porque eu trabalho por temporada mesmo. É como se a Olimpíada fosse o degrau maior lá, a chegada, e cada temporada dessa é um degrau que a gente vai subindo, nos preparando para os Jogos Olímpicos, cada ano com a sua demanda. Né? E a alimentação para chegar nesses 4% de gordura corporal? Isso. Então, a alimentação é boa, porque o 4% não é dieta de restrição calórica. Eu não treino, cara, eu faço 25 quilômetros por dia. A média é essa, então varia. Tem época que dá 30, 32, tem vezes dá 22, mas essa é a média somando. 2 períodos, né? De manhã, 22, à tarde, 6. Aí você tem musculação, você tem fisioterapia, você tem osteopatia, a parte da nutricional equilibrada. Na verdade, eu tenho que comer muito. Minha dieta é de 3.500 calorias. Então, se eu fosse ali no fast food e no podrão, eu resolvia rapidão, mas eu tenho que fazer isso com essas calorias de forma saudável, entendeu? Então, é o treino que vai deixando essa porcentagem de gordura baixa. E aí você não pode ficar o ano todo assim, né? Porque você está muito em forma, você fica mais, não fica perto da saúde. Então, quando chega aí nessas grandes competições, que aí vai lapidando, aí você vai chegando fininho, musculatura forte, porcentagem de gordura baixa, resistência altíssima, aí você tem que comer igual um louco, muito carboidrato, muito, a base é carboidrato, né? E aí você tem que achar as vitaminas, né, junto, né? Por isso que aí tem que comer algumas verduras, que é a parte difícil, porque você quer encher o pandu, mas você não quer ficar lá na alface, tomate, né, brócolis, beterraba. Aí, cara, essa é a loucura, mas na verdade eu tenho que comer muita caloria. Então é assim que chega. Eu já cheguei a 3% várias vezes, eu acho que Tóquio estava com 3%, e eu viajei para a preparação dessa prova com mais porcentagem, justamente para poder apertar ainda mais o treino, e deu certinho. E, Caio, achei muito interessante que você falou de ver até onde o seu talento vai te levar. Mas, assim, também, depois desse. Você já chegou no campeão mundial agora, como a gente estava falando. E agora, nesse final de ano, vai tirar umas férias? Como é que vai ser esse período pós-medalha de ouro? E qual que é o planejamento para o ano que vem? Qual que é o calendário de competições, além do Mundial de Marcha Atlética, que vai ser aqui no Brasil? Como que o torcedor pode te acompanhar ano que vem? Então, eu tô de férias aí até 20 de outubro, depois já volto, não quero perder muita forma, porque ano que vem eu entendo, tem o Mundial a grande demanda do ano é o Mundial de Marcha Atlética, em abril, então é cedo, né? Geralmente Jogos Olímpicos em agosto, o Mundial agora foi em setembro, então é cedo, então tem que se preparar o corpo mais cedo, então tem que estar pronto logo. E aí tem o circuito mundial. Começa ali em dezembro, eu posso fazer a maratona, porque agora a marcha atlética vai mudar as distâncias, né? O 20 quilômetros vai virar meia maratona e o 35 vai virar uma maratona. Então a gente já quer experimentar essa maratona como treino, fazer o circuito mundial,
igual a gente sempre faz. Então fica ligado nas redes sociais, porque a gente sempre avisa antes. Ainda não está fechado qual o calendário, porque ainda não tem todas as datas definidas ainda. Mas o olhar todo é para o Mundial de Marcha, que é em Brasília, né? Então, a gente tem que aumentou as responsabilidades ainda de chegar lá bem em forma, né? Uhum. E por falar nesse Mundial aqui em Brasília, Caio, como é que tá a sua expectativa aí para esse grande evento, né? E você vai se preparar de alguma forma especial para essa competição? Você costuma fazer os treinos lá na altitude, né? Ou vai treinar exclusivamente aqui em Brasília? Como é que vai ser? Então, não, a gente vai se preparar da mesma maneira que a gente se prepara para Campeonato Mundial, Olimpíada. Então vai ter trabalho de altitude, eu só não sei dizer a data. E o resto é segredo. E a gente vai se preparar em Brasília também, né? Porque a gente sabe que Brasília tem uma altitudezinha, né? Tentar aí fazer alguns treinos lá na esplanada. Mas perto da prova, vou estar em Brasília mesmo, já para estar bem aclimatado, né? Porque ainda mais que é em casa. Então a gente vai preparar da melhor maneira possível, né? Porque a gente tem que chegar ali da melhor forma possível. E assim, essa oportunidade de Brasília receber o Mundial já é maravilhoso, mas assim, você acredita que num futuro próximo o Brasil terá condição de receber o Mundial de Atletismo? Ou ainda falta algo? Cara, é bem complexo, hein? Falta muita coisa. Falta muita coisa. Depois da Olimpíada do Rio, a gente tinha condição, né? Porque as pistas de atletismo tem que ter um padrão, né? Elas têm que estar nova primeiro, tem que ser uma marca específica da Mundo, tem que ter uma pista de atletismo no estádio e uma fora, no lado, que é de aquecimento. Então tem muitas regras, é muito difícil, aí é uma parada política do Brasil, não é tipo assim, a COB quer junto com a confederação, tem que surgir esse desejo, tem que ser o Brasil todo tem que abraçar isso tudo, né? A gente tinha um Engenhão não é mais estádio olímpico, porque quando se tem grama sintética, você perde, né? Porque tem as provas de dardo, né? Os arremessos e lançamentos, então perde esse padrão. Então, acho que o único lugar que a gente tinha condição de fazer era no Engenhão, no Rio de Janeiro. Nós temos outra pista, a UNB, por exemplo, ela tem todas as condições, né? Mas para receber um mundial, né? A gente sabe que Brasília tem condição, mas aí teria que construir um estádio ali para receber, né? Então é complexo esse assunto, mas eu acho que não um futuro próximo, mas um futuro. O Brasil está concorrendo aos Jogos Pan-Americanos de 2031, né? Rio e Niterói. Então eu acho que é assim que vai subindo, sabe? A partir dali, quando for fazer em Niterói o evento e aquela coisa, e Brasília vai formando. Se São Paulo tiver a ideia também, a gente pode ter um Mundial de Atletismo. Mas hoje acho que o grande passo, esse Mundial de Marcha é importante. Então eu acho que vai demorar um pouquinho, sendo sincero, eu não consigo ver hoje perto, não. E ainda nessa questão de estrutura, repercutiu muito que a pista do estádio Agostinho Lima, em Sobradinho, não foi reformada e ainda precisa de melhorias. Ao mesmo tempo, você já falou algumas vezes sobre o suporte profissional e técnico que tem recebido do COB. Como que você vê essas contradições, assim, digamos, na estrutura que se dá ao esporte aqui no Brasil e o que podemos melhorar? É muito difícil, cara, porque 4 em 4 anos muda o governo, né? Então, por exemplo, o caso da nossa pista, quando ela era do governo, né, do Distrito Federal, de outra gestão, e ela era administrada pela administração da outra gestão, da administração regional, né? Quem não conhece Brasília, nós somos administrados, né, não temos prefeitura, né, nem município, né, prefeito. E aí a Secretaria de Esporte pegou em 2022, 2023, essa gestão atual, todos os estádios de Brasília, né? E aí eles já pegaram a pista destruída. Então, às vezes talvez você não vai ver eu reclamando tanto, porque bater na pessoa certa, né? E aí seria levando da minha parte colocar a culpa em quem estava ali. E a gente sempre sentou e conversou. Não é fácil reformar uma pista de atletismo, são muitos milhões. Para você tirar, colocar, tem que encontrar esse dinheiro, né? Para onde vai direcionar? Porque a própria população que é a que reclama, fala: olha aqui, a pista que o nosso campeão treina é a que vai falar: olha, o hospital tá ruim, estão fazendo uma pista nova. Entendeu? Então, tem que saber a hora certa, o time. A gente conseguiu de onde vai vir a verba.
sem tirar de nenhum outro lugar do governo, tirando do esporte mesmo, né? Investindo mesmo pelo esporte, não tirando. E aí a gente precisava de um tempo, porque se fosse para a Olimpíada essa reforma, eu ficava sem a pista, né? Hoje já não tem condição, ela está muito ruim, já não dá, já tem que fazer a reforma mesmo, né? Porque a gente queria ter onde treinar, né? E a UNB estava no processo de terminar ainda, né? Então tudo isso foi discutido. E aí teve o edital, aquela coisa toda, né? Que é a parte burocrática. Infelizmente, tem algumas regras que a Confederação Brasileira colocou para que no Brasil as pistas de atletismo sejam feitas num padrão, para que não fique uma parada ruim a longo prazo ou curto prazo estrague e alguém se beneficie, né, covardemente disso. E aí o edital não estava legal, né, porque a secretaria abre, mas não tem tanta noção de quais são os detalhes. E aí foi impugnado esse edital por conta dessa pista, que seria uma pista que não seria de tão boa qualidade. Aí vai abrir um novo edital agora, em outubro, com uma pista de qualidade para as empresas concorrerem. Então, a ideia é que nesses 200 e 300 dias próximos aí, a gente já tenha a pista terminada, porque não é tão demorado por conta que a estrutura tá boa, né? Só tinha que tirar a borracha e colocar uma nova, né? Então, essa é a história da pista. Então, é muito difícil por conta disso, né? Entra um governo, faz alguma coisa. Poxa, eu treino na Europa desde 2010 na mesma pista. A nossa foi inaugurada em 2010, já não presta. Entendeu? Então a gente tem que ter, eu acho que a população, junto, né, com aqueles políticos que ela votou, e elas pressionarem para que a gente fiscalize as obras também. Então a comunidade esportiva, né, e principalmente a do atletismo, que entende mais de pista de atletismo, fique ali em cima, vai lá, fica olhando, averiguando, filmando, fiscalizando. A gente também vai estar em cima para que a obra seja bem feita, né? Eu não sei nem o que vai ser, não estou dizendo que quem pegar o edital quer roubar, mas que a gente possa fazer uma coisa de qualidade para que fique, perpetue para próximas gerações também, né? Sim. Caio, você já relatou muito sobre o preconceito que sofreu na modalidade, né? Assim, depois de Paris, depois agora do seu desempenho no Mundial, você acha que dá para dizer que acabou esse preconceito com a modalidade ou diminuiu? O que você pode diagnosticar? Na verdade, desculpa a palavra que eu vou usar, os idiotas vão continuar. Mas o que acontece? Como cresce os resultados da modalidade, e aqueles apaixonados pelo esporte que, que gostam, e poxa, eu não conhecia, que legal, e aí vão gostando, aumenta esses. E aí eles acabam sufocando esses idiotas aí, né? Porque agora na rua, né, em Sobradinho, em Brasília, principalmente, que tem a galera, né, empatia, e poxa, aquele orgulho brasileiro está ali representando a gente, o Brasil, sempre tem sido muito bacana. Tem muitos anos que eu marcho na rua que eu não escuto nenhuma piadinha. Agora migrou um pouco o público para os haters, né? E aí, quando viraliza, estoura um pouco a bolha. Nós temos um videozinho de um menininho nosso que tem 9 anos, que é bom machador, e viralizou, cara, 8 milhões de visualizações. Aí você vê que os comentários ainda tem muita piada, muita coisa. Eu entendo que o brasileiro ele tem essa pegada cômica, eu acho que é até importante, nossa, essa alegria, né? Porque a gente consegue enfrentar até os momentos de dificuldade com mais leveza, mas às vezes é meio desrespeitoso, né? Porque você não vai lá, eu não gosto da música tal, você não vai na página do cara xingar a música do cara, você só não escuta o estilo da música. Então, acho que o respeito precisa melhorar um pouco, principalmente nas redes sociais, onde é terra sem lei, né? Mas o crescimento, eu acho que esse é o ponto importante. O crescimento de quem gosta, né? Que tem aumentado, né? Que tem gostado, admirado, aproximado, tem sido fantástico, sabe? Então eu tô feliz disso, da comunidade esportiva ter abraçado, porque às vezes a chateação é que, pô, nem os esportistas gostam. E aí, poxa, na Kobe Expo, cara, eu fui no lacrosse, eu fui no cricket, futebol americano, esporte menos popular, e os caras pediram para eu ir lá, me receberam, a gente fez dinâmica junto, produzimos conteúdo. Então a comunidade esportiva abraçando assim, a marcha atlética é muito bacana. Caio, de fato, os idiotas, infelizmente, estão em todos os lugares. Queria, já caminhando para a nossa reta final dessa entrevista, uma conversa muito massa que a gente está tendo contigo aqui, falando de um monte de coisa, mas não tem como te perguntar sobre o que vem por aí, o degrau mais alto, como você falou nessa conversa nossa aqui, que é o ano olímpico, que é Los Angeles 2028. Em Los Angeles, você vai estar com 37 anos.
Estava dando uma olhada no histórico de medalhistas olímpicos na marcha. Claro, o percurso mudou, as distâncias mudaram ao longo dos anos, mas é muito raro que um atleta mais perto dos 40 na marcha chegue num nível tão alto quanto esse que você está agora. Queria te perguntar se isso faz parte do seu planejamento. Você pensa isso, pô, lá em Los Angeles eu vou estar com 37, eu preciso me preparar ainda mais, eu preciso fazer um outro tipo de planejamento, ou não, ou se isso não te preocupa. Eu queria te perguntar especificamente sobre esse processo mesmo, porque, né, a gente vai chegando aos 40, talvez o corpo não obedeça tanto mais, embora no seu caso é totalmente o contrário, né? Você vai envelhecendo e os resultados vão melhorando. Enfim, conta pra gente um pouquinho sobre sua perspectiva em relação a isso. Então, quando eu disse no começo que eu quero que o meu auge seja o próximo ano, né? E a gente vai trabalhando por temporada mesmo, tentando prolongar esse auge. A minha mãe, com 40 anos, estava marchando muito bem o recorde dela, o recorde brasileiro foi com a cidade. Eu sempre fui um menino que nunca fui precoce, eu era o menorzinho da fila lá na escola, lembra quando era por tamanho, né? Eu joguei futebol dos 6 aos 16 anos, e eu posso dizer para você que uma das coisas que mais me atrapalhou, eu tinha 1,50 m, cara, na oitava série. Vocês têm noção disso? Então, hoje eu tenho 1,75 m. Marato, me acho gigante, então eu sempre fui um cara mais lento, demorei a crescer, a espichar, a voz engrossar, né? Tinha mudança de voz. Então eu acho que eu tô aí com uns 28 anos agora, entendeu? Ou chegando perto dos 30. Mas assim, claro que a gente tem que ter a consciência, né? Tem bons marchadores, tem um João Vieira, ele foi para 4 edições de campeonato, 14 mundiais. Pô, existe 20 mundiais na história, o cara foi para 14, estava agora. Tem 50 anos, com 41 ele foi prata no Mundial de Doha, pode procurar aí. E com 43 ele foi quinto na Olimpíada de Tóquio. Então, tem alguns atletas fora da curva. Claro, as provas mais longas, né? Maratona, que só a meia maratona está na Olimpíada até agora, a gente não sabe se a maratona vai entrar. As longas distâncias nos dá mais tempo. Mas eu acho que dá para a gente fazer um trabalho, e é isso, por ano. Né? Ano que vem nós temos campeonato, você perguntou aí do futuro. Ano que vem temos o Mundial de Marcha Atlética, 2027, o ano pré-olímpico, com Jogos Pan-Americanos e Campeonato Mundial, e 2028 Olimpíada. Então tá já aqui, cara. Então é preparar o corpo, trazer, tentar não desmistificar um pouco isso, né? Porque a gente vai conseguir subindo, cuidar do corpo como nunca, né? Eu acho que cada vez mais profissional, tanto na alimentação, na recuperação, no descanso, no fortalecimento, para que eu consiga. E assim, eu sou o primeiro, acho que o primeiro marchador a ganhar uma medalha na sua quarta Olimpíada. Então, podemos quebrar um monte de coisa aí com 37 anos. Mas eu não posso deixar. Quando acabou a Olimpíada de Tóquio 2021, eu falei, cara, eu vou tentar uma medalha nos 2 próximos ciclos olímpicos. Eu não vou desistir. Foi uma promessa que eu fiz a mim mesmo, de 2024 e 28 eu vou atrás. Se eu não conseguir 24, eu não vou desistir. Eu pensei muito a longo prazo, montei um plano e ganhei essa medalha agora em Paris, mas eu quero continuar com esse pensamento para Los Angeles, né? Aquela máxima do futebol, quando eu lembro que a gente jogava bola, a gente fazia um gol muito cedo, 1-0, aí ia sair a bola no meio de campo, o capitão sempre gritava, ó, tá 0-0. Que é tipo assim, vamos continuar jogando do mesmo jeito. Então, tá 0-0. Eu vou como se fosse atrás da minha primeira medalha em Los Angeles. Então, é com esse pensamento. Tomara que seja o suficiente. Maravilha. Uma coisa que você citou, assim, e que chama muita atenção, você falou do futebol. No futebol, a galera, quando vê que o time vai jogar na altitude, já fica extremamente preocupada, porque as condições são hostis, e provavelmente um resultado adverso vai vir. Para você, e na marcha especificamente, o processo é um pouco diferente, né? A altitude te ajuda. Geralmente você vai para a altitude um pouquinho antes das grandes competições. Queria que você explicasse tecnicamente por que isso é interessante na sua modalidade. Então, o problema do futebol é que o calendário do futebol não permite eles chegarem com antecedência, né? Porque a altitude ela vai dar um estrago fisiológico em todo mundo. E essa adaptação a esse estrago fisiológico é o que me deixa bem. E no futebol o cara não tem tempo, por conta do calendário, ele não pode chegar 2 semanas antes. Tem um jeito. Você tem que chegar no mesmo dia.
se você chegar no mesmo dia do jogo, você vai sofrer menos as consequências da altitude. Só que o preço é muito alto. Se vocês observarem, o Flamengo fez isso no ano passado, só que a Conmebol não permite mais, né? Ele ficou lá em Guayaquil, e aí no dia da prova ele subiu para altitude. O preço foi altíssimo, o Tite ficou internado, por exemplo, entendeu? O preço é altíssimo. Então, o que acontece comigo? Nós da longa distância, nós precisamos dos transportadores de oxigênio, né, para fazer o serviço. Então, quando você vai para altitude, lá tem menos oxigênio. Então, o seu corpo produz mais glóbulos vermelhos para conseguir conduzir esse pouco oxigênio com mais rapidez. E aí, seu corpo vai se adaptando. É uma loucura, cara. Quando você faz exame de sangue lá, o corpo fica todo alterado. Daqui a pouco ele vai se adaptando, você vai treinando. Tem atleta que se adapta mais rápido, outros mais lento. E aí, quando você desce, você tá com aquele turbilhão de glóbulos brancos, o corpo todo adaptado para usar menos oxigênio e tal. E aí, chega lá embaixo, tá com excesso de oxigênio, excelentes transportadores com qualidade, com excesso, e aí você fica uma máquina. Tá? Então é assim que a gente faz o trabalho de altitude. Só que não é brincadeira. Né? Eu já tive a oportunidade, eu gosto de fazer ali 2.500 metros, 2.300 metros, mas já fiz trabalho a 2.000 e já fiz trabalho a 4.000, né? Já fui para La Paz, né? Fiquei ali 3.600, fiz alguns treinos a 4 e 4.400. É uma loucura. Quanto mais sobe. Então, o Brasil agora jogou, né, na eliminatória aí a 4.400. Cara, é absurdo. Você tem que, só para vocês terem uma noção, quando fala que jogador às vezes é meio mole, mas nesse caso não é não, cara. A gente dorme sentado as primeiras noites, quando você está acima de 3.600. Você dorme assim, outro ângulo, porque o ar não vem, você precisa abrir as vias aéreas, é uma loucura. Então, esse é o trabalho de altitude, né? Você faz o corpo criar uma crise para depois ele se adaptar e você ficar melhor. Maravilha. Agora, para a gente despedir, uma para cada um. Vai lá, Parrinho. Caio, sabemos que você é fã de futebol, vascaíno, gosta muito de NFL. Quando você está aí no seu tempo livre, em casa, o que você costuma fazer? O que o Caio Bonfim faz no momento de descanso? Não sei se eu chegar a descansar, não, com os meus meninos aqui, brincar, cara, brincar. Gorinho, antes de entrar na transmissão, a gente tava jogando um futebolzinho ali fora, um golzinho, né? Energia, muita energia, os meninos puxou, pelo menos os dois puxou pro pai. O terceiro, eu não sei se ele é mais calminho, mas muita energia, então eu curti com os meninos, mas de assistir alguma coisa, futebol é futebol americano. Né? Eu jogava bola e estava apaixonado, mas eu não podia mais jogar bola, e aí eu até parei de assistir um pouco. Foi a hora que eu me aproximei à NFL e assisti os futebol americano. Já fui até para os Estados Unidos assistir jogos e tal. E aí depois eu mais maduro, voltei a assistir o futebol, já não dava aquela vontade de jogar tanto, que eu não podia. Então meu lazer é esporte. Tá ali num canal esportivo assistindo alguma coisa. Então, esse é o meu lazer, mas curtir a família, cara. Eu gosto muito de passear com eles, estar com eles junto, me sinto muito bem. Tá feliz com o Vasco, né? Acabou de ganhar do Cruzeiro. Pois é, dias bons, dias raros e dias bons. Vai lá, Bueno. E Caio, para a gente finalizar aqui, falar um pouquinho da sua carreira. Eu vi a sua mãe falando que ganhar do japonês em Tóquio seria muita ousadia. Você foi lá e fez. Qual foi o outro momento da sua carreira que você foi além do que esperava? E se você não fosse um atleta, o que você seria? Cara, vou começar pela última. Se eu não fosse atleta, eu seria uma pessoa muito frustrada. Meu Deus, eu acho que eu ia ficar tentando vários esportes. Bicho. Ia ser aquele cara que fica a vida toda tentando alguma coisa. Não é possível que eu não seja bom em alguma coisa. Que eu preciso estar em movimento, sendo bem sincero. Tanto que eu sou formado em educação física. Então, talvez seria treinador de alguma coisa. Ia estar ligado ao esporte, assim. E, poxa, em 2013, eu fui campeão sul-americano na Colômbia, na casa de um colombiano, que era, na época, né, eu sou 91, ele é 92, o Neymar é 92, né? Ele é tipo o Neymar da Marcha Atlética, foi campeão mundial, o cara era uma sensação. E eu ganhei dele na casa dele, eu tava passando ao vivo no horário nobre lá da Colômbia, um dos grandes feitos. E ganhei uma vez uma prova em Portugal, do português, que eu até citei aí também, na casa dele. Não foi a primeira vez essa do japonês, não. Mas o japonês, é porque o japonês talvez ele é o melhor de todos os tempos, cara. E ali a arbitragem achou que ele estava tirando muito ali os pés do chão e ele acabou sendo penalizado. Mas você vê que fisicamente eu nem estava perto dele, né?
Então foi a parte técnica que ele pecou, que é o jogo, né? Também. Você tem que estar bem tecnicamente. Então essa vitória foi linda por causa disso. A gente foi melhor tecnicamente do que o melhor de todos os tempos. Maravilha, Caio. Queria agradecer demais pela sua disponibilidade. Nossa conversa, que seria de 25 minutos, já tá batendo 40, então te peço perdão Eu por falo isso. muito, cara. Não, de jeito nenhum. A gente agradece muito. Desejo boas férias para você, boa sorte na próxima temporada. Enfim, muito obrigado, que em breve a gente possa conversar de novo sobre novas conquistas. Amém, obrigado, foi uma satisfação, obrigado por cada pergunta, foi muito bacana. Hoje é aniversário do meu filho ali, eu tô com medo dele estar com um bravo lá, porque a gente vai sair, mas eu não jogo conversa fora, não. Eu gosto de falar, eu acho que é legal, bacana, né? Então, obrigado pelo espaço e sucesso para vocês, foi um prazer. Valeu, um Desejo abração, feliz obrigado, aniversário Pedro. para ele. Obrigado, valeu. Falou, Valeu, obrigado, cara. Pedro, obrigado, Beijão. Parrini, e um abraço. Até a próxima, gente. É isso, essa foi a nossa conversa com Caio Bonfim, um papo muito legal, de 40 minutos. Ele falou um pouco de tudo, falou aí desse momento especial que vive, depois da medalha olímpica no ano passado, medalha no Mundial esse ano, medalhas no plural, na verdade. Projetou um pouquinho desse período de descanso, que não vai ser tão longo assim. Logo mais tem o Mundial em Brasília, em abril do ano que vem. Falou do momento pessoal que vive, daquela fatídica história da aliança perdida e recuperada depois. Comentou também sobre uma situação que é pouco falada no jornalismo esportivo, mas que é de suma relevância, que é a questão estrutural para o atletismo do Brasil, um espaço que fornece tantas medalhas em Jogos Olímpicos e tem um caráter especial entre as modalidades, mas que a gente deixa muito a desejar. Mas é isso, esse foi o segundo episódio do Olympicast. Agradeço todo mundo que acompanhou até aqui. Siga a gente nas redes sociais, dá seu joinha, dá 5 estrelas no Spotify, enfim, onde quer que você esteja. Deixe seu comentário e no mês que vem tem mais.